E aí, galera, tudo bem? Então, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês sobre um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre as leis do Brasil. Vocês sabiam que é muito importante nós conhecer o nosso país, a nossa pátria, saber como que funciona as leis brasileiras, como que elas são criadas, como que funciona, enfim, como que funciona o trabalho do Brasil. Então é o seguinte, primeiro passo que eu vou usar como explicação definitiva para vocês. Essa foto que vocês estão vendo é o Senado, Senado Federal. No Senado, ele é um setor que faz parte do poder executivo e do poder legislativo. E qual é a missão do Senado no Brasil? O Senado é um lugar onde eles fazem reuniões, que são senadores e deputados. Eles fazem uma reunião que é chamada de Congresso Nacional, que é esta reunião aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês a imagem. É esta reunião. Esta reunião que eles fazem é uma reunião aonde eles discutem, fazem debates sobre leis do Brasil, existentes ou não existentes. Se por acaso o Brasil estiver precisando de modificar alguma lei, essa lei vai ser debatida, discutida dentro do Senado. E para o Brasil poder mudar alguma coisa, alguma lei que é voltada para a saúde ou voltada para a educação, justiça, segurança, essa lei ela vai ser discutida por todos esses autoritários que estão aqui, que são os senadores e os deputados. Mas para essa lei ser aprovada, tem que ter a votação de cada político do Senado. E essa aprovação vai ser emitida pela a maioria de votos. Os senadores, eles criam a lei e repassa para os deputados. E os deputados vão votar através de uma enquete se eles concordam com a mudança da lei ou não. Se a maioria concordar que sim, a lei já foi aprovada pelo Senado, que vai ter a assinatura dos senadores. Então, se votou sim, a maioria votou sim, então isso significa que a lei foi aprovada no Senado Nacional. Mas se os deputados, a maioria, votar não, então a lei não pode ser modificada e nem pode ser criada, nem quanto à lei executiva, nem quanto à lei legislativa. É uma palavra um pouco complicada de falar, né? Então, nessas imagens que vocês estão vendo aqui, são as imagens que são de reuniões feitas no Senado. Então, para ficar mais fácil para a galera entender, eu vou mostrar um vídeo aqui, um trecho de um vídeo no YouTube que tem uma reunião no Senado falando sobre leis. Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho complicado de entender, porque as palavras que esse povo fala é bem estranho, são palavras inteligentes, né? Que poucas pessoas entendem, né? Mas isso serve para, como eu vou explicar, como dizer, isso serve como
uma chave extra, sabe? Um ponto de entrada para você conseguir absorver um pouco mais sobre essa questão. Quer ver? Reunião no Senado. Senados. Vou colocar aqui. Senadores fazem reunião. Pronto, coloquei. Então é o seguinte, eu vou usar aqui um vídeo no Senado. A primeira reunião do ano começou com atraso de 1h30. É que os partidos ainda estavam fechando os nomes para compor os cargos da mesa. A presente reunião preparatória, como todos sabem. Quando a reportagem da imprensa disse partido, quer dizer os partidos políticos, que é o PT, PSDB, PMDB, que todo mundo sabe, né? Então vamos continuar. Destina-se a eleição e posse do presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2017-2018. Os candidatos à presidência já eram conhecidos, com a maior bancada. Bom, o seguinte, isso que esse senador acabou de dizer sobre a aprovação do presidente do Senado é que é o seguinte, existem 55 senadores, mas um deles é o líder do Senado. E esse líder é o que vai chefiar o Senado. Mas para ele ser convocado como presidente do Senado, ele vai ter que ser convocado com a concordância e aprovação de todos esses que estão aqui, deputados federais e senadores. De 21 senadores, o PMDB indicou Eunício Oliveira. O caminho que me traz até aqui é o da tradição. Caminho traçado e determinado por nós. Então é o seguinte, senadores, eles cumprem o cargo de no máximo 8 anos, até chegar à próxima eleição, que é a eleição do governo federal, que teremos também esse ano, em 2018. E os senadores, eles, como presidente, como governador, eles podem governar durante 8 anos como qualquer outro tipo de político. Agora, quando alguma lei é criada no Senado e aprovada dentro do Senado, o que acontece? Essa lei, o papel, o projeto sai do Senado e vai para onde? Vai para a República Federal, aonde que fica o presidente. Então, eu vou escrever aqui, República Federal. República Federal. República Federal do Brasil. Então, mas nenhuma imagem apareceu do setor. Mas na República Federal é onde que fica o presidente e os seus ministros que governam o Brasil. Então, quando a lei no Senado ela é aprovada, tem que ter uma concordância de todas as autoridades brasileiras, como governadores, ministros. Todos têm que aprovar a lei e entrando em concordância se a lei vai ser liberada ou não. Então tem que ter a assinatura de todos os governantes do país, que são os ministros, deputados federais, estaduais, governadores. Então tem que ser aprovado, porque isso eles chamam de Congresso. Congresso é o quê? É que quando todos os governantes do país concordam com a mudança da lei ou com a criação de uma nova lei brasileira. Depois que essa lei foi aprovada por todas as autoridades brasileiras, ela vai ser transferida
para República Federal, onde que fica o presidente do Brasil, entendeu? E essa lei vai ser assinada pelo presidente da República. Então, vou escrever aqui, presidente da República, para explicar mais, para vocês entenderem melhor. Presidente do Brasil aqui apareceu. Então é o seguinte, a última palavra e a última concordância é a do presidente. Se o presidente concordar com a lei, depois que ele assinar o papel concordando com a lei, isso significa que a lei foi aprovada no Brasil. Aí acabou. Aí modificou. Ou uma lei nova no Brasil apareceu, ou uma nova lei que já existia no Brasil, uma lei que já era existente, foi modificada. Então, o Brasil teve vários presidentes, como você pode ver aqui as imagens, né? Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e agora o Brasil está sendo governado pelo presidente Michel Temer, que ele também é responsável pelo, aprovação de lei e assinatura. Bom, para tirar uma dúvida de vocês, eu vou explicar para que serve o presidente do Brasil. O presidente do Brasil, ele serve para quê? Ele é um representante do país, que representa o país fora do Brasil. Por exemplo, o presidente ele representa o Brasil nos outros países como Chile, Peru, Uruguai, Colômbia. E além de representar o Brasil, ele também faz os trabalhos sobre o trabalho econômico do país, como a energia, a água. Ele controla também o trabalho da Petrobras, auxiliando o diretor da Petrobras a ministrar e administrar e fazer a coordenação do trabalho da Petrobras com a venda do petróleo. Para quem não sabe, o petróleo é a maior fonte de renda que o Brasil tem. Porque é o seguinte, o petróleo, ele por si próprio, ele é uma fonte de renda por qual objetivo e qual razão, qual circunstância, na verdade. Todo o mundo precisa de gasolina e etanol e vários tipos de combustíveis. Então, o Brasil, como é rico em petróleo, ele vende petróleo e gasolina e biocombustível e etanol para os outros países. E essa missão é coordenada pelo presidente. E além disso, o presidente ele também pode criar uma lei ou modificar uma lei do Brasil, mas também para ele poder modificar alguma lei do Brasil, tem que ter a concordância das autoridades que são abaixo dele, que é o ministro, que é o Senado, governadores e vários setores do Brasil. É como se imaginar que o Brasil fosse uma empresa, tipo isso, entendeu? Uma empresa que cada funcionário faz uma coisa. Então é o seguinte, agora eu vou explicar para vocês sobre o trabalho do Ministério Público Federal, para quem não sabe. Então eu vou escrever aqui, Ministério Público Federal. Pronto. Esse é o
É o símbolo que simboliza o Ministério Público. Esse símbolo aqui, todos vocês conhecem, né? Que é o símbolo da República Federal, que é uma coligação com o Ministério Público. Para que serve o Ministério? Ministério é um setor onde que trabalha os ministros. E os ministros, qual é a função de cada ministro no nosso país? Ministros são auxiliares do presidente. Eles trabalham ajudando o presidente a fazer a administração de cada setor brasileiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou escrever aqui, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, pronto. Bom, para que serve o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde, ele é um setor que ministra e administra e governa o trabalho da saúde de todo o país. Construir hospitais, clínicas médicas, comprar medicamentos e transportar medicamentos dos outros países para o Brasil. Por exemplo, se tem algum medicamento para tratar de algumas doenças que o Brasil não tem, a obrigação do Ministério da Saúde é comprar esse medicamento no outro país e trazer para o Brasil, entendeu? Então, desculpa, perdão, eu errei. Quem faz essa compra é o presidente. O presidente compra esse medicamento em outro país e traz para o Brasil e coloca essa responsabilidade nas mãos do Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde trabalhe controlando esse serviço prestado em prol da saúde. Então, o Ministério da Saúde ele tem uma obrigação também de repassar verbas de dinheiros para todos os estados do Brasil. Então, eu vou colocar aqui o mapa do Brasil para ficar mais fácil para poder explicar para vocês como que funciona a questão. Mapa do Brasil. Veja bem, o Ministério da Saúde, ele repassa dinheiro para cada estado do Brasil que são comandado pelos governadores, porque cada estado tem o seu governador, como Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, Amazônia. Então, o Ministério da Saúde, ele divide o dinheiro para cada estado do Brasil, para que o governador possa construir hospitais, manter a medicação, sustentar o salário dos médicos, sustentar também todo o trabalho que é voltado pela saúde brasileira. E além disso, existe um outro ministério, que é o Ministério da Educação, que eu vou escrever aqui agora para vocês. Ministério da Educação. Bom, seguinte, o Ministério da Educação, a missão dele, né? O próprio nome já diz, Ministério da Educação. Ministério da Educação, ele trabalha para cumprir o trabalho da educação brasileira, que são escolas, faculdades, tanto o ensino fundamental como o ensino médio, até
até o ensino superior, que são as faculdades brasileiras. O Ministério da Educação, ele tem quase a mesma função de outro ministério, mas a diferença é a troca de setor. O Ministério da Educação, ele é responsável para repassar dinheiro para todos os estados do Brasil, para que o governador possa fazer o pagamento, efetuar o pagamento para todos os professores de universidade, professores de escolas públicas, e esse dinheiro vai ser espalhado por todo o Brasil, entendeu? Pelo Ministério da Educação. Então, além disso, existem outros ministérios, que são o Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério da Segurança. Para que serve o Ministério da Segurança? Vou explicar agora para vocês aqui. Eu vou abrir mais uma página aqui com algumas imagens para mostrar. Vou escrever aqui Ministério da Segurança. Não é muito difícil de entender. O Ministério da Segurança, ele é um ministério, né, federal, que coordena o trabalho de todos os policiais militares, civis e federais de todo o Brasil. Então, a missão do Ministério da Segurança é o que? Repassar dinheiro para cada estado do Brasil para fazer o pagamento dos policiais, civis, militares, e também o salário da Força Nacional do Exército, e também a função também de cumprir e efetuar o salário dos agentes penitenciários, todos aqueles que trabalham pela segurança do Brasil. Depois do Ministério da Segurança, vem outro ministério muito importante, que é o Ministério da Justiça. Como vocês estão vendo aqui, né? O Ministério da Justiça, ele é um setor também que administra o trabalho judicial brasileiro, responsável pelo pagamento de todos os juízes, desembargadores, promotores de justiça, oficiais de justiça, advogados cadastrados pelo governo, tanto como estadual, municipal ou federal, e todos esses trabalhadores da justiça, eles recebem um salário que vem da onde? Do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, a missão é essa, é sustentar o trabalho da justiça do Brasil. Bom, galera, eu acho que não preciso de explicar mais muita coisa não, que eu tenho certeza que vocês conseguiram entender sobre o trabalho do nosso Brasil. Então é o seguinte, mas eu vou gravar mais vídeo também explicando mais sobre os poderes, os poderes executivos, os poderes de Congresso Nacional, sobre outras coisas que envolvem o trabalho brasileiro. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo, né? Senão, né, haja paciência, né, para alguém que for assistir esse vídeo. Então, depois disso aí, eu peço a vocês que dão um like aí, entendeu? Coloca assim, gostei do vídeo e tal, e me dá uma moral aí nesse canal aí no YouTube, beleza? Então, até mais, galera. Aí vamos se ver no próximo vídeo.